Em um vídeo recente divulgado em seu canal, o economista Bruno Musa fez algumas declarações duras sobre a atual situação do país e a conduta política dos brasileiros. No vídeo, que é um corte de um podcast do qual ele participou recentemente, o economista afirma que o caminho que o Brasil está indo é o caminho do abismo. E que o brasileiro continua votando em maus políticos por medo de passar fome, já que esses maus políticos, apesar de serem ruins, garantiriam a essas pessoas algumas migalhas do Estado, uma vez que tais pessoas não seriam capazes de sustentar a si mesmas e as suas famílias. Veja o vídeo. O caminho que o Brasil está indo é o caminho do abismo. Quanto mais nós postergarmos, mais vai doer. É isso que eu ia te falar. O brasileiro não aprendeu? Bom, a resposta tá aí. O brasileiro quer esse sistema? Ou se acostumou com esse sistema de bolsas e outras coisas, de auxílios e etc? Vou te responder com dados. Eu gosto mais de responder com dados e números. Vamos lá, você tem 56 milhões de brasileiros vivendo do Estado através de algum Bolsa Família. São 200 milhões de brasileiros, certo? 56 milhões vive de Bolsa Família. Bem, segundo a Secretaria de Comunicação Social, em setembro de 2024, 54 milhões e 300 mil pessoas foram contempladas pelo Bolsa Família, com o governo desembolsando para isso um total de 14 bilhões de reais só no mês de setembro. 12 milhões de aposentados. Segundo o próprio INSS, o governo paga atualmente mais de 39 milhões de benefícios, sendo que 5,6 milhões são auxílios assistenciais como benefício de prestação continuada, BPC, e o restante são benefícios previdenciários como aposentadorias. Certo? 56 com 12 são 68 milhões. Você tem 13 milhões de funcionários públicos, recorde. O jornal Folha de São Paulo afirma em uma reportagem que o Brasil bate recorde de servidores públicos, com 12,65 milhões de profissionais no setor. De acordo com o jornal, os dados seriam do PNAD. Tá? 68 mais 13 dá 81. 81 milhões de brasileiros. Beleza? Você tem dos 200 milhões, 203, você tem 100 milhões que são população economicamente ativa. Porque o resto você tem crianças, tem idoso e tudo mais. Beleza, 100 milhões. Você tem 80 milhões, que eu acabei de contar para você aqui, 81 milhões, segundo o IBGE, vivendo do Estado. Você tem 20 milhões de pessoas, por que 20 milhões? Porque são 80 milhões de funcionário público, aposentado vivendo do Estado. Neste ponto, alguém poderia supor que o economista estaria sugerindo que servidores públicos e aposentados não pagam impostos. No entanto, o que ele está querendo dizer é que o Estado, ao pagar seus funcionários, apenas deixa de pagar para este funcionário o valor equivalente ao imposto, porque este é um dinheiro que já é do Estado. Por exemplo, supondo que o funcionário tenha um salário de R$ 1.000 e o imposto é de R$ 100, então o Estado paga R$ 900 e fica com os 100, pois este é um dinheiro que já é seu. Você tem 100 milhões que não trabalham, porque é população não economicamente ativa. Então você tem 20 milhões de pessoas que pagam impostos para 180 milhões de brasileiros. Você acha que essa matemática funciona? Não. Por que essas pessoas continuam votando? Porque você tem grande parte das pessoas que há 20 anos aprenderam a viver de migalha. E essas pessoas, elas não são culpadas. Quem são culpados são esses burocratas que querem deixar essas pessoas à margem da sociedade para que continue votando nele. Tem alguns estados, Bruno, você sabe melhor do que eu, que são que dominados tem muito por mais famílias há 30, 40 anos. Sim. É a mesma família que domina o estado. E estados que têm muito mais gente vivendo de Bolsa Família do que trabalhando. Aqui ele toca em um ponto preocupante. Em alguns estados, principalmente no Norte e Nordeste, tem mais pessoas recebendo Bolsa Família do que trabalhando com carteira assinada. No Maranhão, por exemplo, tem mais de 1 milhão de pessoas recebendo Bolsa Família e apenas 500 e poucas mil trabalhando com carteira assinada. Além disso, as pessoas que recebem o Bolsa Família não entram na conta de desempregados. É como se o Bolsa Família fosse seu emprego. Exatamente. Então o que eu quero dizer é, essas pessoas, com medo de não ter o que comer amanhã, continuam votando em quem promete as mesmas migalhas. Só que eles não foram ensinados que a capacidade dessas pessoas, o que eles têm uma capacidade muito acima daquilo. O ser humano entra na zona de conforto e o ser humano é controlado pelo medo. Então, por que o brasileiro não aprende? Porque grande parte do brasileiro vive da migalha que o Estado distribui. Então é isso.
Espero que este vídeo tenha ajudado você a refletir um pouco sobre nossa situação e como nosso país precisa melhorar como nação e como a gente pode ajudar melhorando individualmente como cidadãos. Se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe este vídeo com seus amigos. Muito obrigado por assistir até o final.